Mais uma vez estamos aqui para falar alguma coisa da Palavra de Deus. Na verdade, hoje eu queria bater um papo. Você já ouviu falar em maldição hereditária e alguns outros assuntos polêmicos, como é o caso do arminismo, do calvinismo, que o arminismo ele diz que o cristão ele não é salvo apenas pela graça, ele tem que permanecer numa vida íntegra e, em outras palavras, Deus quer que todo homem se salve, mas o homem pode escolher em ser ou não salvo. Já o calvinismo ele diz que, estou resumindo, tá? Que por mais que o sujeito ele ande errado, uma hora ele vai se converter aos caminhos de Deus, Deus vai de alguma forma agir e vai resgatá-lo. E é uma dificuldade às vezes para muita gente entender isso aí. Agora, em que pese, às vezes eu e você, meu irmão, divergirmos nesse sentido, o importante é que nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou e vivo está. Então isso não vai mudar. Se a gente acreditar que o homem ele precisa estar sempre andando nos caminhos retos do Senhor para ser salvo, nós vamos nos encontrar no céu. E se nós crermos também que de uma forma ou de outra Deus vai resgatar o homem e ele vai se arrepender dos pecados, enfim, nós também vamos nos encontrar no céu. Mas é um assunto polêmico porque ele me leva a pensar numa coisa que o pessoal fala sobre quebra de maldição. E esse bate-papo aqui, ele tem o objetivo da gente refletir. Eu não quero aqui deixar uma ideia contundente para dizer assim, não, é desse jeito, não é desse jeito. Às vezes a gente precisa respeitar. Então, a gente vê lá, por exemplo, uma das tendências de movimentos das batalhas espirituais que vem tratar de maldições bíblicas, maldições hereditárias, é feita com pessoas que se dizem entendidas no assunto, e eu confesso para você que eu já acreditei, assim, sem estar me aprofundando na Bíblia, acreditei em determinados pontos de vista, mas quando a gente começa a se aprofundar no que a Bíblia fala, a gente começa a questionar. A Bíblia fala assim, ó, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos testificar da palavra de Deus. E algumas pessoas ensinam que nós herdamos as maldições que acompanham os nossos antepassados por causa dos seus pecados, pactos demoníacos, e que nós precisamos anular esse tipo de coisa. E só que normalmente o texto que é utilizado, ele está em Êxodo 20, que Deus ele aponta, né, a visita, a maldade dos pais nos filhos até a terceira geração dos que o aborrecem. Mas nesse sentido, então, Ezequiel 18, né, e lá fala o seguinte, o versículo 21, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. De todas essas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Interessante que esse trecho de Ezequiel ele fala muito a respeito desse tipo de coisa, né? Aí lá o 19, veja só. Mas vós dizeis, por que não levará o filho a maldade do pai? Aí vem a resposta. Porque o filho fez juízo e justiça, e guardou todos os meus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. E agora a gente vai lá para Números. Números ele vem falar sobre a questão do povo que estava caminhando pelo deserto, e tudo Números 14, e trata no bojo da questão daqueles que tinham a promessa da terra prometida, aqueles que murmuraram e depois
diz assim, ó, o 14, 26 assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, no 26, tá? Isso está em Números 14. Se me permite, eu vou olhar para ali que está na minha tela. Números 14 está dizendo assim, 12, 26. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com o que murmuram contra mim. Diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor, que, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmuraste. Ao 30. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Diz 31. Mas os vossos filhos, de que dizeis, por presa serão, porei nela, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Então, a você, não parece que você precisa andar nos caminhos do Senhor para você não sofrer a ira e para você ter as benesses de Deus na terra dos viventes? Mas isso vem trazendo também um outro significado. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: a alma que pecar, esta morrerá. Então, meu irmão, minha irmã, a gente começa a comparar esse texto assim de um modo bem grotesco. E eu estou aqui levantando uma lebre para você me ajudar nesse sentido. Vamos falar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. Eu aprendo com você também. Poxa, eu não sou o dono da verdade. Qual será então todo o viés dessa conversa? Deus tem prazer na perdição de alguém? Não, Ele quer que todos se salvem. Mas o homem pode escolher. Ou o homem, em dado momento, ele vai se arrepender, vai ver alguma coisa, vai acontecer, na beira, no leito de morte, ele vai se salvar. O que você acha disso? Existem muitas coisas que a gente ainda procura explicações, né? Mas é interessante a gente saber disso, especialmente quando se trata do que eles dizem que são as maldições que acompanham gerações. Eu entendia que o homem, ele tinha aquelas coisas ruins na vida dele. Mas a partir do momento que ele se rendia aos pés do Senhor, tudo se faz novo. O pecado foi lançado no mar de esquecimento, como diz a Bíblia. O que você acha disso aí? Compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário. O mais importante para mim é você deixar seu comentário. Se você achar que não é o caso de compartilhar o vídeo, tudo bem, mas deixe seu comentário. Eu preciso aprender também. Também quero aprender. E se você desejar, se inscreva para a gente tratar sobre esses assuntos que às vezes polêmicos, mas às vezes a gente precisa entender certas coisas. A gente não pode estar comendo na mão dos outros. A gente precisa conhecer a verdade para que a verdade nos liberte. Que Deus possa abençoá-lo rica e abundantemente. Esse é o canal Palavra de Vida. Estamos aqui para divulgar a Palavra de Deus.